Ok, pessoal, vamos trabalhar hoje as orações coordenadas. Só que dessa vez nós vamos fazê-las, nós vamos analisar exercícios, questões de concurso, e a partir disso vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na aula anterior, que vocês têm aí no card. Ok? Vamos resolver algumas questões, vamos explicar novamente o assunto, vamos tirar dúvidas, enfim, vamos aprender mais, né? Então vejamos aí, a primeira questão que diz o seguinte: assinale a alternativa que não apresenta uma frase coordenada assindética. Entendamos o seguinte: quando a gente trabalha orações coordenadas, eu tenho dois tipos. Eu tenho a oração coordenada assindética e a oração coordenada sindética. A oração coordenada sindética é aquela que tem conjunções, que se divide em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Oração assindética, oração coordenada assindética, é aquela oração que aparece seguida de vírgula, ou seja, ela está junta a uma segunda oração para construir um período composto, porém, essas duas orações estão unidas por uma vírgula. Assindética quer dizer, vem de assíndeto, que significa sem conjunção. A primeira diz que na festa de Natália comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Você analisa essa frase, você observa que é um período composto formado por uma oração, duas orações, três orações, porque nós temos três verbos: comer, cantar e dançar. A letra A a gente percebe que é uma oração assindética, portanto você não vai marcar nada. Por que é assindética, professor? Porque você observa que há a presença de vírgulas entre a primeira oração e a segunda, e entre a segunda oração e a terceira. Vamos então à letra B. Diz o seguinte: não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. Você observa novamente um período composto por duas orações. A primeira oração é esta: não beba, aliás, um período composto por três orações. Não beba é a primeira oração. Quando está comendo, esta é uma oração subordinada à primeira, porque você observa que essa oraçãozinha aqui, quando está comendo, não tem sentido completo. Quando eu pronuncio, seria uma subordinada, certo? Mas a gente está vendo aqui as coordenadas. Ficará com dores de estômago, essa é a oração coordenada número 2, certo? Não beba, ficará com dores de estômago. São as duas orações coordenadas. Você percebe também a presença de uma vírgula. E olhe que essa vírgula, se eu trocasse por um porquê, ou por um pois, ou apenas pelo que, nós teríamos uma oração sindética explicativa. Mas no caso, a vírgula aqui, entre uma oração coordenada e a outra oração coordenada, serve para indicar que nós temos aqui orações coordenadas assindéticas. Na letra C, o funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar. Vocês observam, o funcionário não quer o quê? Ele não quer trabalhar, primeira oração. Não quer aprender, segunda oração. Não quer estudar, terceira oração. Período composto por três orações. Professor, quer trabalhar, não são dois verbos? Não seriam duas orações? Não nesse caso, porque quando você tem dois verbos juntos, né, o segundo verbo está em uma das formas nominais, ou seja, no caso aqui o infinitivo. Quando você tem dois verbos juntos, dizemos que temos uma locução verbal. Locução verbal vale por um único verbo, ok? Na letra D, cheguei cedo, portanto terei de esperar a escola abrir. Vocês vão observar aqui a presença de uma conjunção. E é essa conjunção que faz com que essa oração seja coordenada sindética e não assindética. Professor, mas eu estou percebendo também uma vírgula aqui, como as anteriores. É verdade. Só que além da vírgula, vocês vão ter uma conjunção conclusiva. Ok? Então é a presença da conjunção que vai fazer você marcar a alternativa D de dado. Você vai ter aqui uma oração, aliás, um período composto por orações coordenadas sindéticas. Letra E. Minha avó costumava fazer bolos, tortas, pudins. Então veja só, sua avó costumava fazer. Dois verbos, são duas orações? Não, porque esses dois verbos estão juntos. Nós temos uma locução verbal. Ah, professor, se é o sentido de um único verbo, então a gente vai ter um período simples, é verdade? Também não, porque olhe só, minha avó costumava fazer bolos. Antes da palavra tortas, eu vou entender que ela costumava fazer tortas. Antes de pudins, eu vou entender que ela costumava fazer pudins.
Só que para você não pronunciar, minha avó costumava fazer bolos, costumava fazer tortas, costumava fazer pudins, você repete o verbo apenas na primeira frase, certo? Mas você continua tendo um período composto por 3 orações. Vamos então para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: todas as alternativas apresentam uma conjunção coordenativa adversativa, exceto qual aqui não tem conjunção adversativa? Vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar o que é uma conjunção adversativa. A adversativa é a conjunção que nós utilizamos para unir orações de sentido contrário, de sentido oposto. Por exemplo, quando você fala não queria ir para a faculdade, isso seria uma frase negativa, né? Mas veja que a outra frase diz o seguinte: gostou do curso e do lugar. Então, há uma contradição, ou que seria até mesmo uma incoerência, em relação ao que foi dito na primeira frase, certo? Essa quebra de expectativa a gente coloca graças a essa conjunção mas. Então, mas é uma conjunção adversativa, porque ela liga frases de sentido oposto. Ele trabalha muito, porém nunca guarda dinheiro. Olha só, trabalhar muito é bom. Nunca guardar dinheiro é ruim. Frases de sentido oposto, nós colocamos no meio uma conjunção adversativa, né? A conjunção porém. Carla estava de mau humor. Isso não é bom. Carla estava de mau humor. Apresentou muito bem o seu trabalho. Isso aí já é bom. Então, nós temos aqui o no entanto como conjunção adversativa. José gosta de cantar. Muito bom, ótimo. Dança muito melhor. Veja que quando eu falo dança muito melhor, há uma desproporção em relação a gostar de cantar. É como se gostar de cantar fosse uma coisa mínima quando você compara com dançar muito melhor. Então, se não é uma frase de sentido negativo, pelo menos é uma desproporção em relação à segunda oração, certo? Que é onde se destaca a verdadeira habilidade de José. É como se eu dissesse que ele dança melhor do que canta. Então, há uma contradição também. Demoramos para chegar na praia, pois estava muito trânsito. Olha só, demoramos para chegar na praia é algo ruim. Estava muito trânsito também é algo ruim. Então, vocês observam que pela primeira vez nós não temos frases de sentido oposto. Significa que esse pois aqui é uma conjunção que vai explicar o que foi dito na primeira oração, certo? Tanto que você poderia substituir o pois pelo porquê, ó, ou então pelo que apenas. Você pode usar uma das duas conjunções aí. A única que não vai bater com as adversativas é a alternativa E. Vamos agora para a terceira questão, que diz o seguinte: reescreva as orações. Aliás, reescreva orações. Na verdade, vamos tirar esse re aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Na questão número 3, nós temos o seguinte. Olha só. Na questão 3, nós vamos ter assim: escreva orações a partir das ideias contidas em cada alternativa abaixo, de forma a obter orações com período composto por coordenação. Então, nós temos aqui o seguinte, vamos lá. Andou na chuva, deixa eu colocar um ponto aqui que faltou, ficou resfriado. Andou na chuva, ficou resfriado. O que é que você percebe por enquanto? Nós temos aqui duas orações isoladas, vocês vejam que o ponto isola essas orações. Então, aqui eu tenho um período simples, aqui eu tenho um período simples. Nós vamos transformar em período composto. Para fazer essa transformação, você vai precisar, além de juntar as duas orações, empregar uma conjunção ou uma vírgula. Mas nessa questão específica, pede conjunções, certo? Então, vamos empregar essa conjunção para ver no que dá. Ele pede uma conjunção que seja conclusiva. Então, olha só, vamos tirar a palavra chuva e vamos colocar aqui por isso. Andou na chuva, vírgula, porque antes de conjunções conclusivas a gente emprega a vírgula, por isso ficou resfriado. Vamos aqui agora para a letra B, que diz o seguinte: nas férias, li muito, fui muitas vezes à praia. E olha que nós temos novamente dois períodos simples. Nas férias, li muito, ponto, faltou aqui. Fui muitas vezes à praia. As duas frases têm sentido completo, são dois períodos simples. Vamos transformar em um período composto, tirando o ponto e colocando uma conjunção. No caso, a conjunção i. Por quê? Porque eu estou indicando uma sequência de coisas que eu fiz. Primeiramente, eu li muito nas férias. Depois, eu fui muitas vezes à praia. Na letra C, vocês vão ter o seguinte: a professora gosta dos meus textos. Aí você tem um ponto.
a frase seguinte: a professora não gosta dos meus textos. O que é que vai acontecer? Pede-se que você junte as duas orações simples, crie um período composto e você empregue uma conjunção que indica alternância. Alternância, alternativa é a escolha. Então vamos criar isso aí, ó. Tirando o ponto, primeiro passo, tirando o ponto. Segundo passo, eu vou empregar a conjunção alternativa. Pode ser ou, pode ser ora. Vamos começar pelo ora. A professora, ora, gosta dos meus textos, ora, não gosta dos meus textos. Vocês perceberam que eu retirei a palavra a professora da segunda oração. Por quê? Porque já estava escrito, então não precisa ser repetida, certo? Assim também como eu poderia fazer isso aqui, ó. Ora, não gosta. Eu posso tirar dos meus textos também, vejam. Olha só. A professora ora gosta dos meus textos, ora não gosta, né? Você percebe que nós fazemos uma espécie de coesão por elipse. Vocês têm no vídeo no card aí uma aula sobre isso. O que significa? Eu vou retirando palavras repetidas para que a informação possa ser mais breve, ao mesmo tempo, uma informação completa, ok? Vamos fazer com ou. A professora gosta dos meus textos ou não gosta? Se eu quisesse criar aqui uma pergunta, certo? Eu posso utilizar aqui a conjunção ou. A professora gosta dos meus textos ou a professora não gosta dos meus textos. Acordou cedo para dar conta de tudo. Muita coisa ficou por fazer. Vocês vejam que agora nós temos uma vírgula. Se temos uma vírgula e não um ponto, como nas frases anteriores, nós temos um período composto por orações coordenadas assindéticas, ou seja, por orações coordenadas sem conjunção, né? Nós temos uma vírgula. É um período composto porque temos uma vírgula, certo? Se eu quisesse fazer um período simples, era só botar isso aqui, ó. Período simples. 2 períodos simples. Agora composto. Como é que eu faço? Ó, tiro o ponto, coloca a vírgula. Mas eu preciso de uma conjunção que indica a diversidade. Vamos usar aqui o mais, ó. Mas muita coisa ficou por fazer, certo? Na letra E, ouça o que ele diz. Era um pontozinho aqui, né? Ouça o que ele diz. Ele tem mais experiência. Duas orações simples, que é que a gente vai fazer nessa letra E. Olha só. Tira o ponto, coloca o pois e você criou a segunda oração, que é essa aqui, oração coordenada explicativa, certo? Fechando essa parte da aula, eu vou mostrar aqui uma última coisa. Vocês observam que na letra A nós temos oração assindética e oração coordenada sindética conclusiva, certo? Olha só, conclusiva. Na letra B, oração coordenada assindética e oração coordenada sindética aditiva. Na letra C, oração coordenada assindética e oração coordenada sindética alternativa. Na letra D, a primeira é assindética e a segunda é adversativa. E na letra E, a última vai ser explicativa. O que é que vocês vão perceber? Que a primeira oração coordenada sempre vai ser assindética. Ou seja, nós não temos a conjunção na primeira oração. A segunda sempre vai ser sindética. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso aí. A gente se vê na próxima aula. Até mais.